Olá, galerinha do oitavo, tudo bem? Saudade de vocês. Vamos aí para a primeira aula do segundo bimestre. Então, estamos iniciando aí uma apostila nova, onde o nosso tema é realismo. Vamos da página 2 até a página 4. Já utilizaram por acaso aquela expressão cai na real? Já falaram para alguém, cai na real. Você, pensando nessa expressão cai na real, consegue imaginar um meme para essa expressão? Uma figurinha para essa expressão? Cai na real. Eu consegui imaginar vários e separei alguns aqui para você. Olha, esse daí não é muito cai na real? E esse? Todos esses são memes. Cai na real. Pro, mas por que esse papo de cai na real? Porque nós vamos falar sobre realismo. E cair na real nada mais é do que acreditar em uma verdade e não em uma ilusão, tá? Só que às vezes, se tratando de arte, acreditar nessa realidade é uma coisa não muito fácil, tá? Como esse quadro, por exemplo. Esse quadro chama-se A Chave dos Campos e ele foi pintado por René Magritte. Se a gente prestar bastante atenção nele, nós vamos ver o quê? Que ele é bem detalhado. É um quadro onde a gente observa vidros quebrados, né, que o vidro da janela foi quebrado e os estilhaços desse vidro estão no chão. Estaria tudo muito lindo, tudo maravilhoso, se não fosse por um pequeno detalhe. A imagem de fora ainda está aparecendo nos estilhaços do vidro caído no chão. Ué, então eu não entendi. Isso é real ou não é real? Olhando esse quadro, a gente tem a impressão que essas partes, né, foram pintadas ao invés de estar refletindo o lado de fora, que seria a realidade. Então, o que é real? O que está pintado no chão ou o que a gente está vendo através do vidro quebrado? O fato é que René Magritte queria exatamente colocar essa pulguinha atrás da orelha da gente, justamente para nos questionar, pois a realidade é uma questão de ponto de vista, tá? Nós vamos entender essa ideia de realidade sendo questão de ponto de vista ouvindo duas músicas. A primeira delas é do cantor Belchior, que morreu já, mas ele nasceu no ano de 1946, lá no Ceará. Ele escreveu músicas como Eu Sou Apenas um Rapaz Latino-Americano sem dinheiro no banco. E escreveu também Como Nossos Pais, que é uma linda música cantada pela divina Elis Regina. A música, no caso, que vocês vão ouvir é Caso Comum de Trânsito, onde ele relata algo que é real para o cotidiano dele, uma coisa que é comum para ele no cotidiano dele. É importante vocês entenderem essa parte, tá bom? Então presta atenção aí na música. Faz tempo que ninguém canta uma canção falando fácil, claramente, das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar. Você fica perdendo o sono, pretendendo ser o dono das palavras, ser a voz do que é novo, e a vida sempre nova acontecendo de surpresa, caindo como pedra sobre o povo. E à tarde, quando eu volto do trabalho, mestre Joaquim pergunta assim pra mim: como vão as coisas? Como vão as coisas? Como vão as coisas, menino? Como vão as coisas? Como vão as coisas? Como vão as coisas, menino? E eu respondo assim: minha namorada voltou para o norte, ficou quase louca e arranjou um emprego muito bom. Meu melhor amigo foi atropelado voltando pra casa. Caso comum de trânsito, caso comum de trânsito, caso comum
Tá bom, eu sei, não é o tipo de música que vocês gostariam de estar ouvindo aqui, não é o tipo de música que vocês gostam, eu sei disso, mas o fato é que vocês devem se atentar ao que ele diz na letra da música. Caso comum de trânsito, ele diz que o amigo dele foi atropelado, voltando para casa, mas que aquilo era normal, era um caso comum de trânsito. Ué, que realidade é essa? Né? Mas agora vocês vão conhecer uma outra realidade, a do Racionais MCs. Os integrantes do grupo contam nas suas letras uma realidade de violência de uma situação que eles vivem normalmente, né? Porque eles são do bairro Capão Redondo e eles contam nas suas letras exatamente aquilo que eles viram durante o tempo inteiro que eles moraram lá, tá? Que é a pobreza nas periferias, situação de violência e tudo mais que tem nas grandes periferias da cidade. Pânico na Zona Sul, que é a música que vocês vão ouvir, inicia-se com um diálogo realista entre os integrantes do grupo, numa linguagem bem coloquial, bem popular, para que vocês consigam entender. Escuta aí. Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Deus inocente, quem entrará de volta? A nossa vida continua, e aí? Quem se importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Pânico, 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 pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Pois quem garante meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Então vocês viram aí que ambas as músicas retratam realidades do ponto de vista de quem está cantando. É óbvio que uma realidade não tem nada a ver com a outra. A realidade do Belchior é uma e a realidade do Racionais MCs é outra. Mas o que é importante vocês entenderem é que ambos tratam da sua vivência, do seu dia a dia, do seu cotidiano. E é isso que o realismo, que é um movimento artístico, trata, né? É exatamente isso que o realismo vai colocar nas suas obras. É o cotidiano, é a vivência, é o dia a dia, tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, o realismo, movimento artístico nascido em meados do século XIX, na França. Ele tem como principais características a objetividade, a valorização de detalhes, o uso de cores neutras. Ele deixa de lado temas mitológicos ou religiosos e mostra a realidade tal como ela é. Então, os temas passam a ser temas cotidianos, passa a ser a vida, né? É a realidade exatamente mostrada como ela é. Os principais artistas do realismo são Jean-François de Millet e Gustave Courbet, tá? Que são esses dois caras aí. E as principais obras são As Respigadeiras, de Millet. E aí eu gosto muito dessa obra, eu acho interessante a gente analisar essa obra e o que traz de realismo nela. Então, quando a gente olha essa obra, a primeira coisa que a gente repara é em destaque as 3 mulheres no centro do quadro, tá? Então, reparem que elas são em evidência, né? Elas são maiores, estão no centro justamente porque elas são as personagens principais desse quadro. E o que elas estão fazendo? Então, elas estão aí
colhendo trigo, tá? A gente observa aí que elas estão trabalhando, né? Colhendo trigo. A gente consegue pensar que é um dia que deve estar muito sol, porque elas estão protegendo a cabeça com touca, com lenço, né? Outra característica do realismo que é importante focar é que a maioria dos quadros realistas, né, que mostra o dia a dia de trabalhadores, ele não mostra o rosto dos trabalhadores, ele não mostra o rosto dos personagens, justamente porque o importante é você ver a ação que está acontecendo no quadro. Então, o importante do quadro realista é o que está acontecendo no quadro, que no caso aqui são elas trabalhando, recolhendo trigo, tá? E tem a ideia da continuidade também. O que é isso? Ó, você pode ver que essa moça aqui, que está trabalhando, essa de azul, ela está em pé e as outras estão meio abaixadas, né? O que nos leva a pensar? Que elas estão nesse movimento de abaixa, levanta, abaixa, levanta. Sabe Deus por quantas horas elas ficam nesse movimento. Então, é um quadro que ele traz a realidade, ele traz até um certo sofrimento, né? Porque imagina a pessoa ficar o dia inteiro debaixo do sol, com roupas pesadas, né? Nesse movimento de abaixa, levanta, pega peso, né? Porque a gente imagina que elas colhem muito trigo. Porque se a gente olhar lá no fundo, a imagem do fundo, a gente vê a quantidade de trigo que já foi recolhido por elas, né? Óbvio que por outros trabalhadores também, mas elas que são aí os nossos personagens principais. E aí, nesse quadro, eu gostaria de chamar a atenção lá para o fundo, para o homem que está lá no fundo do quadro, com um cavalo, em cima de um cavalo, né? Que estudiosos, né, dizem que pode ser o patrão, né? O cara que é o dono disso tudo, e ele está a fundo prestando atenção no trabalho dessas mulheres. Por que ele está no fundo, pequenininho, no quadro? Porque ele não importa no quadro, né? O importante no quadro não é ele. A realidade aqui é mostrar o trabalho braçal dessas mulheres, tá bom? Nessa outra obra, que é um quadro já do Colbert, né? Nós temos Moças Peneirando Trigo. Parece até que é uma continuação do quadro anterior, né? Mas não é, cada um é de um artista diferente. Então, Moças Peneirando Trigo, né? Trigo não, mas Moças Peneirando Trigo, nós vemos aí mais uma vez a ênfase do trabalho braçal, né? Então, primeiramente, vamos observar essa moça que está aqui no canto, né? Ela está encostada, com a cabeça meio caída, como se estivesse demonstrando um imenso cansaço, né? A gente pode pensar que ela já peneirou todo esse trigo que está atrás dela, essas sacas, né, que está atrás dela, ou que ela vai peneirar ainda, né? Essa moça que está no centro, o que chama a atenção é o tamanho do braço dela, né? Geralmente que chama a atenção. Por que esse braço em evidência, esse braço longo em evidência? É justamente para mostrar o trabalho de força que ela faz, o trabalho braçal que ela faz, que é peneirando o trigo. Quase que a gente consegue ver ela peneirando esse trigo, né? A gente consegue ver o movimento dela chacoalhando aí essa peneira para peneirar o trigo, tá? E aí aqui no canto a gente tem uma criança, né? Que a gente não sabe se essa criança está ajudando, se essa criança é filha de uma das duas moças que está aí trabalhando. Será que essas moças não têm com quem deixar essa criança no momento em que elas estão trabalhando? Essa criança estaria o quê? Procurando comida, ajudando? É uma coisa que a gente não sabe, mas trata-se de uma realidade, né? Mulheres trabalhando, levando seus filhos ao serviço porque não tem com quem deixar. Aí a criança começa a trabalhar cedo para ajudar na família também. Tem todas essas questões, tá bom? É tudo isso que é importante a gente focar em obras do realismo, tá bom?
Galerinha, por hoje é só. Isso que eu tinha para falar para vocês. Hoje nós vimos nessa aula uma introdução ao realismo, né? Na próxima aula nós vamos falar mais. Nós vamos falar um pouquinho do realismo versus romantismo, né? Romantismo que vocês viram no bimestre passado. E agora nós vamos fazer um comparativo do realismo com o romantismo, tá? Hoje nós vimos a página 2, 3 e 4 da apostila nova e na próxima aula trabalharemos a página 5 e a página 6. Atividade prática disponível no Positivo e no Classroom e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.